Hoje nós vamos falar sobre sexualidade, homossexualidade. Muitas pessoas têm nos questionado, perguntado sobre como é que fica o perispírito daquela pessoa que faz a cirurgia de mudança de sexo, né? Quando reencarna, se ela traz algumas sequelas ao reencarnar. Olha, os espíritos eles são bem claros quando dizem para Kardec que sempre que nós, de certa forma, lesamos o nosso corpo físico, né, quando nós mutilamos o nosso corpo físico, isso fica gravado no corpo espiritual. E, geralmente, em outras reencarnações, nós trazemos algumas consequências dessa lesão que nós causamos. Mas vamos entender o que acontece na cirurgia, né, de mudança de sexo, de troca de sexo. Na realidade, por que isso acontece? Nós somos espíritos. Então, às vezes, em outras encarnações, nós, por exemplo, vamos dar um exemplo, numa outra encarnação, eu reencarnei várias vezes, em outras encarnações, várias vezes como mulher, e usei muito a sensualidade para conseguir atingir alguns objetivos escusos, alguns objetivos não muito bons. Eu usei de forma incorreta a sexualidade. E isso, eu vou guardando isso, vai ficando contando no meu resgate espiritual. E chega um determinado momento que eu percebo, olha, eu preciso reencarnar num corpo masculino também para eu conhecer o sentimento de um homem, para eu saber quais são as sensações masculinas que os homens trazem, e eu aprender a respeitar esse corpo, a respeitar o sexo masculino. Então eu gostaria de reencarnar num corpo masculino. E os espíritos eles até nos ajudam muito, faz toda uma programação para nós reencarnarmos num corpo masculino. E nós reencarnamos. Só que quando nós chegamos aqui no mundo físico, nós temos as dificuldades. Por quê? Porque no passado, eu várias existências como mulher, então eu tenho todas as tendências que eu trago, todas femininas, e estou num corpo masculino, então eu não reconheço aquele corpo como sendo meu. Quantas vezes a gente ouve pessoas dizerem, esse corpo não me pertence, eu sou uma mulher e sou num corpo de homem. Isso simplesmente vem nos comprovar a existência do espírito. Eu, o espírito, ainda tenho todas as tendências femininas e estou num corpo masculino, mas sentindo as necessidades femininas. E às vezes eu não consigo superar isso. Então esse apelo, essa tendência é tão forte, às vezes eu por fraqueza espiritual, eu não consigo superar e acabo me deixando, bom, então eu vou mudar o meu sexo, eu quero ser uma mulher. E vou fazer de tudo para levar uma vida feminina. Às vezes faço até a cirurgia de mudança de sexo. E é aí que as coisas complicam um pouco para nós, porque aí quem é espírita vai ficar questionando, será que isso não vai refletir no futuro? Então vejam, eu fiz essa mudança, né? Então eu retirei alguns órgãos do meu corpo físico, e esses órgãos, por exemplo, se eu sou masculino, eu retirei alguns órgãos. Se eu sou feminino, também retiro alguns órgãos, tomo hormônio para que nasça barba, cabelo, mais pelos em mim, e tento levar uma vida, por exemplo, feminina. Só que o corpo ainda é masculino, eu tenho as minhas dificuldades, então às vezes isso não me satisfaz. Então eu passo a vida inteira com todas as tendências femininas, mesmo fazendo a cirurgia de mudança de sexo, ainda tenho algumas dificuldades, passo por essa existência, desencarno. Chego no mundo espiritual, eu vou fazer um balanço da minha última existência, eu vou perceber, poxa, eu pedi para nascer num corpo masculino para aprender a conviver com esse corpo, a respeitar os homens, a respeitar o corpo masculino e saber o que sente, quais são as sensações masculinas. E eu não consegui, eu me deixei levar, então eu eliminei alguns órgãos do meu corpo. Vou ter que reencarnar de novo. Como é que vai fazer? Eu vou reencarnar com esses órgãos que eu eliminei. Eu tirei numa outra existência, vou reencarnar com eles normalmente, só que esses órgãos terão algum tipo de deficiência. Por exemplo, eu vou reencarnar novamente num corpo masculino, vou reencarnar com todos os órgãos masculinos, vou lutar para superar aquela tendência feminina e vou me relacionar com uma mulher, vou procurar ter uma vida normal com uma mulher, mas talvez terei algumas dificuldades. Por exemplo, dificuldade de ereção, às vezes jovem. Já desde jovem eu vou trazer essas dificuldades e não vou entender porque eu sou um homem forte, sadio, não tenho doença e tenho essa dificuldade. Por quê? Não vou entender porque isso é lá do meu passado espiritual. Então, essa sequela que eu vou estar trazendo não quer dizer que eu vou nascer sem o órgão. Ele vai vir normal, com todas as suas funções, mas uma dessas funções poderá ter
alguma dificuldade, ou dificuldade de ereção, ou dificuldade, né, de poder engravidar a companheira. Então eu trarei algumas dificuldades para eu aprender também a respeitar esse órgão. Quando eu venho como homem, às vezes no passado eu fiz uma mudança de sexo, eu era mulher, então tirei seios, tomei hormônios para nascer barbas e para viver uma vida de homem. Nessa reencarnação eu vou vir como mulher e lutar para viver como uma mulher. Só que eu vou ter o quê? Dificuldades também nesses órgãos que eu lesei. De repente eu sei, eu vou engravidar normalmente, vou ter meus filhos normalmente, mas não vou ter leite, não vou poder amamentar os meus filhos. Não quer dizer que todos os casos das mulheres que não podem amamentar é por causa disso. E todos os homens que têm dificuldade de ereção seja por causa disso. Mas pode ser uma das consequências, né? Essa poderá ser uma das consequências. Então, não vou poder amamentar meu filho, ou aquela mulher que os pelos nascem muito fácil, né? Porque tem mulher que fica até nervosa, porque nascem às vezes a barba, bigode, e ela não entende por quê, ela nunca tomou hormônio. É uma mulher, porque é lá do seu passado. Então, para ela poder entender que isso, nessa atual existência, está lhe causando mal, para não foi um erro que ela causou no passado. Então, essas situações que poderão ser as complicações da nossa vida, das nossas atitudes passadas, né? Então não quer dizer que nós vamos nascer sem órgãos, com o corpo todo defeituoso, com problema. Não, vamos nascer normal, só que um órgão que foi lesado, em uma das suas atribuições, vamos dizer assim, terá algum tipo de problema. Essa é a consequência que vem no espiritual, né? Para nós aprendermos a valorizar aquele órgão que no passado nós não valorizamos e o acabamos eliminando. Então é isso que acontece quando nós fazemos essa cirurgia de troca de sexo. Agora, o fato da pessoa optar optar pela sexualidade, homossexualidade, a doutrina não condena nada. Como os espíritos falam, nós somos, no mundo espiritual, nós somos assexuados. Sexuados em que sentido? Porque na questão 200 do livro dos espíritos, Kardec pergunta, os espíritos têm sexo? E os espíritos superiores respondem, não da forma que vocês entendem. Ou seja, ele tem sexo. No mundo espiritual, nós temos um corpo espiritual. E o nosso corpo espiritual poderá ser masculino e feminino. Só que não tem as tendências orgânicas que o corpo físico nos traz, né? Então não tem a necessidade do ato sexual. Existe namoro no mundo espiritual? Existe namoro no mundo espiritual. Existe aquele que reencarnava várias vezes como mulher, aquele que é como homem. Vão se ver no mundo espiritual, podem até namorar, mas não terão relacionamento físico, não terão relacionamento sexual, porque não tem o corpo físico. Mas podem ter um namoro, uma convivência normal, como quando eram encarnados, tipo marido e mulher, namorados ou coisa parecida. Então, essas dificuldades, o que nos traz é o corpo físico que nos traz essas necessidades biológicas, né? Então os espíritos nos dizem, nós não devemos ter preconceito nenhum em relação à opção sexual da pessoa. Se ela agir de forma correta, moralmente falando, ela não vai estar agredindo ninguém, nem a si, nem a ninguém. Então, se a pessoa, mesmo que ela seja homossexual, ela optou por essa vida, ela vai encontrar um companheiro, uma companheira, às vezes do mesmo sexo. O que eles fazem entre quatro paredes na sua intimidade é um problema deles. A mesma coisa aqueles que são héteros. O que eles fazem na intimidade entre quatro paredes é um problema deles e ninguém questiona. Por que vamos questionar o homossexual? Não é porque é relacionamento puramente físico. Não é uma agressão à lei de Deus. Não é uma imoralidade perante as leis divinas. Nós tornamos isso imoralidade de acordo com as nossas atitudes. Se temos vidas promíscuas, se começamos a fazer coisas erradas que agridam outras pessoas, querendo mostrar, como as pessoas falam, enfiar goela abaixo aquilo que nós somos para as outras pessoas. Não há necessidade de eu ficar me mostrando para as pessoas. Não há necessidade de eu ficar com o meu parceiro, se eu sou homem, tenho outro parceiro, dentro de um metrô, se beijando e se agarrando. Isso é uma agressão. Não só pelo fato de ser dois homens. Se fosse um homem e uma mulher, da mesma forma seria uma agressão. Aquelas pessoas que estão vendo às vezes se sentem agredidas. Vê um casal ali com atitudes que deveriam ser coisas íntimas delas, né? Então, isso não é preconceito. Isso é uma questão de quê? De respeito ao próximo. Agora, o que essas criaturas fazem? Se não tiverem atitudes, né, imorais, assim, promíscuas, vamos dizer, né, atitudes promíscuas, levaram uma vida normal, não há por que criticá-las. Porque
É a mesma coisa de um casal heterossexual. Então, perante as leis de Deus, são dois espíritos que estão ali se amando, que se amam e se respeitam. Porque nós, para amarmos o nosso semelhante, não precisa ser do sexo oposto. Eu posso amar um semelhante como homem, porque é que nós confundimos, quando nós falamos amor, nós confundimos com um ato sexual. Não é isso. O amor é querer bem aquela criatura, se sentir bem com aquela criatura. Porque duas criaturas que se amam, que realmente se amam, por isso que no mundo espiritual não tem sexo. Porque quem realmente se ama, ela sente prazer em estar junto daquele ser que ela ama. Não precisa assim, estar se relacionando sexualmente para ter prazer, não. O prazer é estar junto, convivendo com aquela pessoa e estar vivendo bem com ela. Isso todos nós, esse é o nosso futuro. Então, precisamos respeitar as opções das pessoas. A doutrina espírita, ela não critica, ela não é contra nada, desde que nós passamos a agir da forma correta, desde que nós sejamos, respeitamos o nosso próximo e fazemos com que eles nos respeitem também. Então, o preconceito não existe na doutrina espírita. O preconceito é nós aqui encarnados que achamos que o correto é homem e mulher. Achamos que isso é o certo. É o certo por quê? Porque para que haja a procriação é necessário um relacionamento de um masculino com o feminino. Mas nós não olhamos o sexo só para a procriação. Nós olhamos o sexo também por prazer. E é isso que às vezes nós confundimos. Então, aquele que opta por isso, ele, desde que ele tenha uma vida regrada, uma vida correta, que ele não agrida e não faça mal para ninguém nem para si, ele não tem do que se queixar, então ele não vai ter a consciência pesada. Ele poderá fazer uma cirurgia de mudança de sexo, poderá até fazer, mas isso vai te causar consequências, como nós falamos, mas não aquela consequência dolorosa como se fosse um resgate doloroso. Ele vai vir com algum problema, poderá vir e também poderá não vir, tá? Quem somos nós para garantirmos que ele virá com esse problema? Às vezes não, só Deus sabe. De repente ele passou por isso para adquirir algumas experiências também nessa situação. Então, é respeitar. A doutrina respeita as opções de todos nós, ela só nos orienta que para nós agirmos de forma correta, moralmente falando, não agredirmos as pessoas e não fazermos nada que nos agrida e não criamos dificuldades sexuais. As dificuldades sexuais, o que é? Aquela vida promíscua onde nós adquirimos muitas enfermidades e às vezes até prejudicamos outras pessoas passando algum tipo de enfermidade também. Então é isso que nós precisamos ter ideia. Se nós levarmos uma vida regrada, seja qual for a nossa opção, nós não estamos agredindo as leis de Deus. Porque as leis de Deus, ela quer o nosso progresso. E tudo que nós passamos na nossa existência, serve de experiência para nós e vai trazer consequências no futuro boas, porque nós vamos, de certa forma, perceber os erros e não vamos mais incorrer neles. Não quer dizer que quem está agindo dessa forma, por exemplo, quem opta pela homossexualidade, que esteja agindo de forma incorreta, não. A sua consciência vai dizer se está certo ou se não está certo. Cabe a todos nós respeitá-los, assim como nós queremos que eles nos respeitem. Tudo de bom? Obrigado.